sabia que no Brasil cerca de 20 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal? Os rins são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo. Por isso, cuidar bem desse órgão pode evitar doenças graves que têm potencial para causar grandes prejuízos à nossa saúde. Dentre as diversas disfunções estão a infecção renal e a nefrite, doença que faz com que os rins tenham dificuldade para filtrar o sangue. Para a gente entender melhor as diversas doenças renais e saber como manter a saúde desse órgão tão importante para o nosso corpo, a gente conversa agora com a nefrologista, a doutora Lilian Rosinha. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Muito obrigada. Estava com saudade de vocês. Eu também estava com saudades. Tá tudo bem, doutora? Tudo. Graças a Deus. Que bom, que bom. Né? Doutora, a gente sempre gosta de falar aqui, e acho que é importante todo mundo lembrar as funções do nosso rim. Queria que você falasse um pouquinho sobre então ele. Vamos lá, gente. Então, a função que todo mundo mais conhece é a filtração. O rim filtra o sangue do corpo inteiro, gente, 24 horas, né? Mas, além disso, o rim também participa do metabolismo do osso, porque é ele que ativa a vitamina D, essa que a gente está tomando, né? Ele que ativa para ela ter a função de absorver o cálcio no estômago. Ele participa da produção dos glóbulos vermelhos, então uma das causas de anemia quando o rim não está funcionando. Ele que faz o equilíbrio ácido básico do pH sanguíneo. Ele controla a água, se precisa fazer mais xixi, se precisa fazer menos xixi, está desidratado, o rim segura a água. Se está tomando água demais, ele que vai fazer eliminar o excesso. Ele controla a pressão arterial, ele controla todos os eletrólitos praticamente do nosso corpo, cálcio, potássio, magnésio, fósforo. Então o rim é sensacional. Ele é sensacional, ele é incrível, minha gente. Ele é incrível, gente. E nem gente. sempre a gente dá tanta importância para ele, né? A gente fica preocupado só mais, acho que, com a cor do xixi, do que, de repente, o funcionamento, se tá tudo bem ou não, né, doutora? O pessoal só lembra do rim quando tem o quê? Pedra que dá dor. É, exato. Mas as doenças, na maioria das vezes, ela é assintomática, né? Porque as doenças que levam à perda da função renal, que é a doença renal crônica, ou popularmente conhecido como insuficiência renal, que é o que vai levar à necessidade de diálise, ela não dá sintoma nenhum. Só no finalzinho, quando o rim já não está funcionando mais, que já está indo para diálise, que vai ter sintoma. Então, por isso que ninguém dá atenção, tadinha. É duro, né? Quem tem doença crônica, que não sente nada, eu entendo. Sim. Fica muito tranquilo, mas não pode. Aí que tem que tomar cuidado. E, doutora, quando a gente vai falar das doenças, quais são as mais comuns e que a gente tem que ficar atento? Você já falou um pouquinho aqui, mas o que mais a gente pode ficar atento? A gente fica atento sempre à função dos rins, como que ele está funcionando, que é a doença renal crônica. Se ele não estiver funcionando menos de 60%, né, mais ou menos, por mais de 3 meses. Aí são várias doenças que podem levar à doença renal crônica. Vou falar de novo, mas as mais comuns, hipertensão e diabetes. Mas o rim ele é formado por néfrons. Néfron é a unidade funcional do rim. Ela é uma coisa microscópica, que é lá que vai acontecer a filtração do sangue nos glomérulos, e depois que ele passa pela filtração no glomérulo, ele vem com uma parte que chama túbulo renal, que é onde vai ter essa absorção fina das coisas, do pH, controle do pH é no túbulo. Então, qualquer lesão que leve a uma inflamação de glomérulo ou de túbulo, a gente tem esse nome que é igual chamar de reumatismo, tudo é reumatismo? Não, é nefrite, é um nome genérico, tá? A nefrite é quando tem alguma coisa acontecendo nos néfrons. A gente tem 1 milhão de néfrons em cada rim. Nossa, tudo isso. Tudo isso, ainda bem, porque com a idade, né, a própria idade já vai perdendo um pouquinho, né? Passou dos 40, gente. Já vai perdendo. O corpo envelhece, o rim envelhece, né? Então, qualquer doença que leve a alguma inflamação, Então, tem várias causas dessas nefrites. Tem as que pegam só os glomérulos, que aí vem as glomerulopatias, que aí pode ser por doenças secundárias, por exemplo, o lúpus, a hipertensão, o diabetes, as vasculites, e pode ter as doenças glomerulares primárias, que aí vem as coisas que a gente só descobre com biópsia, só faz diagnóstico com biópsia, que aí vem as mais comuns, nefropatia de GA, ou doença de Berger. Aí tem também as membranosas, membranoproliferativas, tem várias causas. Então, assim, rim tem um monte de coisa que compromete rim. Por isso eu falo que o nefrologista é até conhecido entre os médicos como um bom clínico geral. Sim. Porque a gente tem que saber tudo, porque tudo compromete. Doença reumatológica, cardíaca, né, doutora? Cardíaca.
E quando a gente... Você tudo. falou do diabetes e hipertensão, os hipertensos e diabéticos têm que ficar bem de olho nos rins, né? Sempre. E existem outros fatores de risco também, doutora? Sim, a idade, né? A própria idade. Passou dos 50, já tem que ficar uma atenção redobrada no rim. E as doenças familiares também entram como fatores de riscos, né? Por exemplo, a doença renal policística, algumas glomerulopatias são hereditárias também. Então, quem tem histórico na família de doença nos rins tem que tomar cuidado redobrado. A idade, doença nos rins, a hipertensão, o diabetes. E aí, quem está acima do peso, que hoje a gente sabe que a obesidade é uma causa independente de doença renal. E o tabagismo também. 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 Tabagismo pode dar doença glomerular, que é isso que eu falei até agora, né? Ele pode dar recentemente descoberta aí, uns 15 anos, que acho que eu já estou ficando muito tempo, era recente quando eu fazia minha residência, mas já tem uma doença como se fosse uma lesão do diabetes, mas causada pelo tabagismo no rim. Olha isso. Por falar em diabetes, doutora, tem uma perguntinha. Vamos lá. Isso aí, bora ver aqui perguntinha para a doutora, da Ana Francisca, do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora. Para uma pessoa de 64 anos que faz tratamento para diabetes, qual a quantidade ideal de água por dia? Que ótima entrevista. Ô, Ana, muito obrigado pelo carinho e pela pergunta. Isso sempre tem essa dúvida, né? A gente tem uma formulinha de 35 ml por quilo por dia. Mas que é uma dica prática, olha a cor do seu xixi. O seu xixi tem que estar bem clarinho. E não é mais... A água, ela é importante, porque a gente vai filtrar o sangue. Quanto mais água tiver, mais limpo fica. Igual a gente vai limpando, vai colocando água, vai limpando mais fácil. Então é importante, além de proteger de pedra. Mas no diabetes, o mais importante é o controle do diabetes. É a primeira coisa que você tem que fazer é ter o controle do diabetes. A hemoglobina glicada, que é uma que dá a média da glicemia dos 3 meses, tem que estar em torno de 6,5. Esse é o ideal, tá? Então é controlar o diabetes, controlar a pressão arterial, porque acaba que uma das coisas, quando o rim não está funcionando, sobe um pouquinho, e sempre fazer, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer exame de creatinina e um exame de urina, que chama relação albumina pela creatinina urinária. Que a primeira coisa que acontece é a perda de proteína. Porque imagina, aquele glomérulo que eu falei, o sangue ele vem pela artéria renal, né? Vem a artéria, que é onde chega, em cada rim, chega a artéria renal. Tem esse vermelhinho aqui, que dá pra ver no rinzinho. Só que lá dentro ele vai ramificando em arteríola, que é uma microartéria da fio do cabelo, finura do fio do cabelo. Ele forma um emaranhadozinho, isso é o glomérulo. O glomérulo forma uma barreira de proteção, como se fosse 3 camadas de proteção. O sangue vai passar por ali e vai sair o xixi. O xixi tem que ter o quê? Água, eletrólitos, as toxinas, os medicamentos, mas não pode ter proteína. Então, o primeiro sinal de lesão renal é perda de proteína na urina. Veio urina 1, proteína uma cruz, já fica de olho. E o mais específico é esse que eu falei, que ele tem que estar abaixo de 30. Albumina pela creatinina urinária abaixo de 30. Acima de 30 já é lesão renal. E doutora, quando às vezes fala que dá espuma, quando acontece de ter espuma no xixi, é a proteína que está indo ali, né? Na maior parte, sempre descartar a proteína, em alguns casos pode ser desidratação também. Então apareceu uma espuma esporádica, toma água, deixa o xixi clarinho, passou. Continua, persiste, procura um nefrologista, vamos fazer uma avaliação. Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas, vocês são demais. Obrigado, viu? Vamos ver aqui, ó, da Dalva. Boa tarde, Abiléu e doutora. Percebi que depois que comecei a tomar queratina, estou indo com mais frequência fazer xixi. Por que será? Obrigado, Dalva, pela pergunta. Deve ser creatina, né? Será? Creatina, fiquei pensando também, deve ser a creatina. A creatina, vamos tirar esse mito aqui, gente, creatina não faz mal para rim. Eu vi você fazendo uma propaganda da creatina, podem tomar, quem faz musculação, idoso, sarcopênico, perda de massa muscular, ele é excelente mesmo, não faz mal para rim, só que ela aumenta a produção da creatinina. E aí é como se estivesse comendo mais proteína, tem que tomar mais água só, manter uma boa hidratação, né? Mas não tem porquê, não tem relação de ir mais no banheiro. Só dá uma olhada assim, às vezes já tinha uma lesão renal aí escondida, ver se não tem, ver se não está com glicemia controlada, porque diabetes, uma das sintomas do diabetes é de fazer mais xixi, que dá uma passada no médico para avaliar melhor. Vai se observando, né, doutora? Vai se observando. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas para a doutora, bora ver aqui, ó. Da Ariete, obrigado, Ariete.
Doutora, tem um cisto nos rins e ele tem 7 centímetros. É preocupante? Obrigado, dona Ariete. Um beijo para a senhora. Oi, viu? Ariete. Ó, cisto não é o tamanho que preocupa, é a característica do cisto. Porque cisto pode não ser nada, desde uma bolinha de água, ou pode ser um pré-câncer. Então, você vai olhar lá. Cisto simples, gente, tá tudo bem, fica tranquilo. Não, cisto complexo, cisto Wozniak 2, aí tem que passar com um especialista para avaliar melhor. Só o tamanho não diz nada. Não diz nada. E aí, doutora, surgiu, Não dá nada. geralmente quando a pessoa tem um cisto, ela tem que fazer exames com mais frequência ou não? Depende do tipo. Por exemplo, antes a gente fazia esse cisto simples, tinha que fazer todo ano. A gente sabe que não vai virar câncer, pode ficar tranquila. Você sabe que tem, se fizer metade da população, metade dessa sala aqui, se fizer ultrassom, deve ter. Deve ter. É, porque é super comum. É uma bolinha de água que forma ali no rim. Só. Pode ficar tranquilo. Agora precisa ver a característica do cisto. Do cisto. Sempre olhar isso. O tamanho não preocupa. Boa. Doutora, quando a gente vai procurar saber um pouquinho mais sobre os nossos rins, você falou dos exames ali para quem tem diabetes. Para quem não tem também seriam os mesmos Mesma exames? coisa, Aí faz o exame de urina simples e um exame de creatinina para começar. Porque do jeito que não pode ter proteína, não pode ter sangue. E então a gente vai avaliar isso daí. E também o leucócito, se estiver muito alto na urina, pode ser infecção, mas também, gente, nem sempre leucócito alto na urina é infecção. Se não tem sintoma, a gente nem trata. Mas pode ser alguma tubulopatia, mas começa com isso, creatinina e urina simples. Ali a gente já vai saber. A creatinina estima quanto funciona e o exame de urina vai dar um sinal pra gente, ops, tá saindo proteínas, será que esse rim tá com alguma lesão? É igual filtrar café, né? Passar café. Você sai o pó, o filtro do café tá quebrado. Tá alguma coisa errada. Tá furado. Tá furado. Se o rim sair proteína, filtro do rim não tá funcionando direito. Tem que ver isso daí. E doutora, e tratamento? Como que funciona? Quando a gente tem alguma doença, nefrite, enfim. Depende, né? As nefrites, aí a gente vai ter que saber o tipo de glomerulopatia. Se for as causas secundárias, a gente vai ter que tratar as doenças. Por exemplo, lúpus, que é uma das causas mais comuns. Aí a gente vai ter que tratar o lúpus, aí vai depender da classe. É super complexo. E o outro também, com a biópsia, também depende do tipo. Às vezes usa corticóides, hoje a gente tem alguns imunobiológicos, às vezes nada. Às vezes a gente usa só o antiproteinúrico, que é o remédio que é usado para pressão, mas aí com o intuito de diminuir a perda de proteína na urina. Então, aí depende, né? Uma das causas que eu não falei, que ficou faltando, só para a gente completar, também é a infecção, né? A pielonefrite. Isso que eu ia falar, o que é a pielonefrite? A pielonefrite é uma infecção no rim. Porque hoje a gente chama de infecção do trato urinário. Aí a gente divide em baixo, que é quando pega bexiga e uretra, e alto, que é quando pega rim. E aí a pielonefrite é quando a bexiga consegue, a bactéria consegue subir da bexiga até o rim e ali ela causa uma infecção. Isso é uma coisa grave, gravíssimo, que tem que correr e tratar logo, porque pode levar a infecção generalizada, é causa de sepse, aumenta o risco de mortalidade, então isso tem que tratar. Isso vai dar uma dor aguda na lombar, alta, do lado que está com infecção, vai vir associado com calafrios, febre, mal-estar, enjoos, assim, é uma infecção, são sintomas de infecção com essa dor lombar. Às vezes não tem nem ardência para fazer xixi, que aí ela vem mais na cistite, que é a infecção urinária baixa. E aí o tratamento é antibiótico. Se tem infecção de repetição, começa a ter pielonefrite de repetição. Quando existe uma válvula que não deixa sair, aqui ela não deixa ficar voltando o xixi para o rim. Né? Às vezes a criança nasce com defeito dessa válvula, aí vem com refluxo, ou às vezes tem uma estenose aqui na saída da ureter, tá entupido, e aí não consegue drenar, o rim começa a ficar acumulado de xixi, pega uma infecção ali, é mais comum, e isso pode levar à perda da função renal. Então, infecção de rim, de repetição, pode levar a doença renal crônica, sim, pode levar à perda da função desse rim. Ou uma obstrução que dá hidronefrose, que aumenta o tamanho do rim, porque o xixi fica preso, o rim continua produzindo enchendo, xixi. né? Mas não tem pra onde sair, vai enchendo. Aí isso aqui dilata, isso dá uma dor aguda, isso também é causa de que aumenta a pressão lá dentro, diminui a filtração. Então é causa de perda de função de rim também. Uau! Doutora, chegaram muitas perguntas. Que bom. E a Andresa até já separou. Vamos combinar de você voltar para respondê-las, por claro, favor? Quando vocês quiserem, estou à disposição. Então, ó, você de casa continua mandando, a gente está separando todas, a doutora vai voltar e não vai demorar, tá bom? Aproveita para seguir lá na internet, @doutora Lilian Rosinha é o Instagram e o telefone é o 12 99687 9279. Doutora.
Eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, Ai, gente. boa. Manda lá pra mim que eu respondo ainda hoje. Perfeito, Tá adorei. bom? Um beijo, obrigada doutora. Obrigada, eu.